mães, estudantes, professores do Instituto Federal e coordenadores de curso e ao diretor nessa reunião no qual nós vamos esclarecer alguns pontos aos nossos estudantes referente ao nosso retorno às atividades letivas aqui, de forma não presencial, ok? Muito obrigado pela participação de todos. Professor Anderson, passo a fala para o senhor. Boa noite a todos e a todas. Aqui quem vos fala é o professor Anderson, diretor-geral do campus Corumbá. Primeiramente, agradecer aí a presença de todos, professores, estudantes, pais, técnicos, e dizer que estamos aí muito apreensivos e ansiosos, bem como vocês também sabemos que estão. É um momento de dificuldades, é um momento de crise mundial, em que todos os esforços estão sendo trabalhados para que nós possamos atender da melhor maneira a nossa comunidade acadêmica. Então, desde o dia onde houveram a suspensão das atividades não letivas, existe uma grande equipe trabalhando para que os impactos sejam os menores possíveis. Então, lá do dia 18 de março e até antes do dia 18 de março, onde começamos a pensar em suspender atividades não presenciais, em o que fazer diante de uma crise que poderia estar chegando ao nosso país, já existia uma equipe pensando e trabalhando nisso. E essa equipe não parou. Isso que eu quero que fique bem claro para todos que estão me ouvindo agora. A equipe não parou, houveram várias discussões, vários posicionamentos, várias idas e vindas, para que nós chegássemos à situação onde hoje nós nos encontramos. A situação de suspensão de atividade não presencial, onde, a partir de agora, da segunda-feira, 13, iniciaremos um procedimento que vai fazer com que essas atividades não presenciais serão computadas como carga horária, ou seja, não precisaremos, num futuro próximo, se Deus quiser, repor as aulas que forem contempladas nesse período de suspensão, desde que nós consigamos cumprir a carga horária com atividades não presenciais. Então, desde o dia 18 em que estamos parados, até não sabemos quando, as aulas elas serão repostas e ministradas através de atividades não presenciais. Entenda-se, quando falamos aqui em atividades não presenciais, não são videoaulas somente, são videoaulas, são bate-papos, são resenhas, é material impresso que o aluno já tem em casa, porque o professor já disponibilizou. Ela falou que tem que frenesi. Ela falou... Por favor, alguém com o microfone desligar, por favor. Obrigado. Então, são vários materiais que os professores já estão trabalhando para disponibilizar as suas turmas de acordo com a necessidade da matéria que o professor aplica, de acordo com a metodologia que ele trabalha com aquela turma. Então, cada professor já está há muito tempo aí pensando no que ele vai fazer, como é que ele vai trabalhar o assunto que está proposto na ementa de vocês. É claro, exigirá esse procedimento todo um esforço por parte do estudante, por parte da família, por parte do professor, por parte da instituição. Então, é um trabalho em conjunto. O trabalho, quando a gente estuda sozinho, é um trabalho que exige muito da nossa disciplina, dos nossos horários, do nosso comprometimento com aquela ação. Então, todos agora vão ter que estar imbuídos
de passar por essa crise com o menor impacto possível em nossas vidas. Impacto já há, prejuízo já temos. Tudo mudou, tudo virou de cabeça para baixo. Ninguém estava preparado para uma situação dessa. Ninguém pensava que nós ficaríamos aqui numa situação hoje, todos conversando aqui via à distância, todos tentando fazer um trabalho de comprometimento, prezando pela excelência, pela qualidade do que o Instituto Federal oferece aos nossos alunos. E podem ter certeza que faremos isso sim. Continuaremos trabalhando da melhor maneira possível para atendê-los. Esse trabalho já está sendo feito há alguns dias, os professores já vêm sentados aí para trabalhar, a gente já tem feito várias reuniões há alguns dias, para tentar levar a melhor qualidade para vocês daquilo que a gente está se propondo. Mas é importante que saibam, ninguém estava preparado para isso. Todos estamos aprendendo, todos estamos iniciando agora numa nova trajetória. E essa trajetória só dará certo se cada um agora se comprometer em ajudar. É um trabalho de formiguinha, em que estaremos juntos aí, professores, aluno, corpo administrativo, pais, direção, para que a gente possa fazer um trabalho coerente, um trabalho de qualidade e consigamos aí passar por esta crise. Não é fácil, pessoal. Eu que às vezes eu tenho que estar indo ao campus para visitar e verificar como é que estão os andamentos das atividades que não pararam por lá. É triste você chegar num campus daquele tamanho e não ver lá o movimento que nós tínhamos diariamente. Todos estamos aí com saudades, os professores muito ansiosos, os nossos técnicos, as pessoas que trabalham na limpeza, que às vezes têm que ir lá rotineiramente para fazer a limpeza do campus, e sentem muitas saudades daquele movimento, dos nossos alunos, de vocês, do movimento que é a vida dentro do campus Corumbá. Então isso não está sendo fácil para ninguém, nós sabemos, temos certeza disso, mas precisamos agora unir forças para que a gente consiga ultrapassar esse obstáculo, e com certeza a gente irá ultrapassar da melhor maneira possível, com o menor impacto possível. A gente precisa só respeitar aquilo que está sendo posto. Essa decisão de atividades suspensas, não presenciais, não é uma decisão que é a decisão do professor Wanderson. Não. Essa decisão é do Conselho Superior do Instituto Federal. Isso foi levado ao Conselho Superior. Esse Conselho Superior tem representantes de todas as categorias e a reitoria. E a partir da decisão desse conselho é que se decidiu por essa ação que nós estamos desenvolvendo agora. Então, nada está partindo da cabeça de uma única pessoa. Eu, como diretor-geral, eu estou seguindo uma determinação do Conselho Superior, que aponta que, para a partir do dia 13, nós iniciamos atividades não presenciais, contabilizando como carga horária. O professor Rodrigo, posteriormente, ele vai explicar como é que vai ser essa sequência de atividades, como se dará esse procedimento. Mas que fique bem claro que o posicionamento do campus Corumbá é o mesmo posicionamento dos 10 outros campos, que tem que seguir a ordem do Conselho Superior, que é a ordem de começar as atividades no dia 13, atividades não presenciais, contabilizando como carga horária. Não haverá nenhuma possibilidade de acesso ao campus. Não farei nenhum tipo de atividade de acesso ao campus. Então, o aluno não vai ao campus para fazer nenhuma atividade. Todas as atividades serão à distância. Por quê? Além da determinação do Conselho Superior para que essas atividades aconteçam dessa maneira, existe uma determinação oficial do Ministério da Saúde, e por isso é que está acontecendo toda essa logística no país, que é a determinação de isolamento social.
Então, por que que nós estamos fazendo isso hoje? Porque existe uma determinação legal que manda que haja o isolamento social nos municípios do nosso país. Então, eu estou seguindo esta determinação. Então, se houver a situação, mas em outro lugar podem estar fazendo. Eu estou seguindo, como diretor-geral, a determinação do Ministério da Saúde que diz isolamento social. Ou seja, pessoal, graças a Deus, nossa cidade está aí com um único caso confirmado e parece-me, segundo a imprensa, já está fora de risco. Isso é porque nós estamos, pelo menos 45% da nossa população corumbaense e ladarense está respeitando o isolamento social. E eu preciso que o meu aluno, o meu servidor do Instituto Federal Campus Corumbá siga essa rotina. Então, se eu fizer com que vocês saiam de casa e se dirijam para o campus para pegar algum documento, algum material, alguma apostila, vocês estão saindo do isolamento, porque você vai ter que tomar um ônibus, você vai ter que pegar, se encontrar com segurança da instituição, algum professor vai ter que estar lá para te liberar um documento. Então, isso é sair do isolamento social. O isolamento social diz que as pessoas precisam sair de casa só para serviços essenciais e bate e volta. Então, nós não podemos aí estar quebrando essa regra que até então, graças a Deus, está garantindo para a nossa cidade um índice bem significativo de não ocorrência do coronavírus. Tomara a Deus que nós consigamos passar por isso sem índices alarmantes que sobrecarreguem a nossa rede hospitalar. Então, eu preciso da colaboração de todos. Então, o Campus Corumbá não admitirá a situação do estudante estar se deslocando para o campus para fazer alguma atividade. Todas as atividades serão à distância, salvo se vier alguma determinação oficial da reitoria da nossa instituição. Então, se a reitoria obrigar que o campus seja aberto para atender situações pontuais, aí sim o campus será aberto para atender situações pontuais. Do contrário, todas as atividades à distância. Professor, como vai ser feito essas atividades, como serão essas atividades à distância? Via computador pessoal, via celular com internet. Mas quem não tem acesso à internet, vocês já devem estar cientes aí que está sendo providenciado um edital de auxílio emergencial para a internet. Então, esse edital está prestes a ser publicado e será um auxílio financeiro para o estudante que está numa faixa de renda determinada no edital e que declarou lá no questionário socioeconômico que não tem condições de internet. Então, esse estudante que colocou no seu questionário socioeconômico que não tem internet, que não tem computador pessoal, e que está dentro da faixa delimitada no edital, esse estudante ele receberá um auxílio para adquirir um plano de internet que possa fazer com que ele acompanhe desculpe, para que ele acompanhe as atividades não presenciais. Então, isso está sendo publicado, está prestes a ser publicado, e isso vai fazer com que o estudante que não tem acesso, ele possa estar adquirindo esse plano. Então, tudo está sendo pensado, pessoal. Há uma força-tarefa aí trabalhando constantemente, a gente tem trabalhado diariamente sobre essas situações para amenizar os impactos que são causados aí na vida de todos nós, que já estão sendo causados, e a gente está tentando amenizar esses impactos. Então, eu preciso desta colaboração, eu preciso da compreensão de todos, pais, estudantes, professores, corpo administrativo, porque não está sendo fácil. Ninguém tem a fórmula pronta. Haverá problemas? Sim, problemas vão aparecer.
mas compete a nós unirmos forças para tentar saná-los da melhor maneira possível. O nosso interesse aqui é que todos consigam executar as atividades não presenciais, para que a gente não pense aí em perder semestres, em adentrar férias. A gente está pensando na melhor maneira possível de atendê-los. O que acontecer no transcorrer do caminho, a gente vai tentar resolver, toda a equipe vai sentar para resolver e veremos aí quais as melhores maneiras. Mas, a princípio, eu gostaria aqui de encerrar essa minha fala dando essas boas-vindas aos senhores às nossas atividades não presenciais, pedindo encarecidamente que vocês contatem os colegas que hoje não entraram. Nós estamos aí com 48 pessoas presentes, sendo que dessas 48%, 30% são os nossos professores. Não temos aqui como visualizar quem está só de ouvinte, mas muita gente ficou sem ouvir essa fala, vai ficar sem receber as informações. Isso vai ser gravado, então eu peço que vocês disseminem as informações que vocês obterão aqui, para que todos tenham esse acesso. E qualquer problema, pessoal, nos contatem. Vocês vão ter um canal de apoio. Esse canal de apoio vai ser dirigido por 2 dos nossos funcionários. Vocês vão ter um telefone de contato. Esse telefone de contato vai ser dirigido por um dos nossos funcionários. E vocês terão aí a possibilidade de mandar mensagem no WhatsApp, de se comunicar de qualquer forma, para que a gente possa entender o que está acontecendo, qual foi o problema que você encontrou nessa fase inicial das atividades não presenciais, e a gente possa sanar. Mas é um trabalho em conjunto. Não adianta agora a gente falar, puxa, isso não é o que é o melhor. Não. Se é o que está posto, é o que nós precisamos executar. As discussões elas foram feitas anteriormente. Cada segmento, com o seu líder, com o seu responsável, para que chegasse no ponto que nós estamos hoje, e é um ponto em que majoritariamente o COSUP achou que é a melhor maneira de seguirmos, então nós precisamos seguir. Não dá para recuar agora, a gente só precisa avançar, e avançar da melhor maneira possível. E eu sei que a equipe que eu tenho hoje dirigindo o Campus Corumbá é uma equipe excelente, professores, técnicos, estudantes, diretores, é uma equipe que está sempre colaborando, e eu sei que cada um vai fazer o seu maior esforço possível para que a gente consiga sanar todos os problemas que, porventura, aparecerão em nossos caminhos. Então, mais uma vez, eu agradeço a disponibilidade, eu agradeço a competência dos senhores em estar acompanhando, eu agradeço a confiança dos senhores na minha direção geral, e eu espero que a gente consiga passar por essa fase da melhor maneira possível. Obrigado. Professor Rodrigo, dê sequência, por favor. Obrigado, professor Anderson. Todos me escutam? Bom, só para complementar o que o professor falou, gente, referente a esse posicionamento nosso de atividades não presenciais, até para acalmar o nosso público acadêmico, né, todos os problemas foram citados, tá? Todos. Nós levamos para as reuniões das direções, dos diretores, as mais diversas situações que poderiam acontecer, os problemas que poderiam surgir com as atividades não presenciais, tá? De estudantes sem computador, de estudantes sem telefone, de estudantes sem internet, da internet ser um problema em vários pontos do nosso município, e isso se replica para todos os outros campos, para as outras regiões também, da dificuldade que os alunos vão ter em desenvolver atividades no celular. Foram N situações que foram expostas, tá? Então, assim, para a ciência do nosso estudante, dos nossos pais, né, nós fizemos o trabalho de casa em apresentar
vários pontos, positivos e negativos. Para ambas as situações, eu quero que todos entendam, existem pontos positivos e negativos. E quando eu falo situações, as duas situações que nortearam as discussões dentro do IFMS, que foi justamente o cancelamento do calendário, e aí os mais diversos fatores que poderiam trazer de problemas, né? Foi pensado na qualidade do ensino e tudo mais, e também referente às atividades não presenciais, os mais variados problemas que aconteceriam. Tendo em vista que o nosso governo, né, a nossa referência maior, que é o MEC, que norteia, né, que determina como que o ensino deve acontecer dentro do Brasil, manteve, né, e não saiu nenhuma documentação contrária a isso, mas manteve o andamento do calendário letivo e todas as outras ações que, porventura, surgirão para frente, voltadas ao MEC, né, pensando em ENAD, pensando no Enem, né, entendo eu que essa decisão foi tomada para que a gente mantivesse a continuidade das nossas ações, visando tentar um menor prejuízo mediante o que vai acontecer a título de rede nacional, né? Então, falando nisso, nesse sentido, nessa reunião, nós não iremos abrir, tá, para fala dos estudantes, dos pais, para manifestação de insatisfação independente da situação. Tá? Por quê? Porque nós sabemos, nós fizemos o trabalho de casa, nós fizemos todas as exposições possíveis que poderiam acontecer para os dirigentes e as decisões foram tomadas de forma democrática, tá? De forma democrática lá no COSUP, né? Que é o órgão máximo e que é o órgão que norteia e aprova e diz o que realmente vai ser feito, tá? Bom, diante disso, eu trouxe aqui a instrução normativa, que foi o documento gerado, né, baseado em todas as discussões feitas lá pela Pró-Reitoria de Ensino, com coordenadores, com diretores de ensino, com diretores gerais, né, com pedagogos, com assistentes sociais, com todas as classes, né, e representativas dentro da instituição lá, nas reuniões que tivemos. E gerou-se esse documento como instrução normativa. Eu vou disponibilizar esse documento a todos, num segundo momento, tá? E agora eu vou trazer para os senhores apenas pontos mais importantes que estão mais interligados com os nossos estudantes, tá bom? Então, vou começar pela leitura inicial, fiquem tranquilos, eu não vou fazer toda a leitura do Instituto, da instrução normativa. Então, essa instrução normativa ela dispõe sobre os procedimentos para a realização das atividades não presenciais no período de suspensão emergencial de aulas no IFMS em virtude da pandemia do Covid-19. Reforçando aqui, gente, o que nós estamos fazendo são atividades não presenciais. Nós não estamos trabalhando em EAD, tá? Aulas em EAD, não. A estrutura para se trabalhar em EAD é parecida com essa, tá? Com o que a gente está fazendo, a gente trabalha muito parecido com o que nós vamos fazer, mas ela exige infraestrutura, ela tem um cronograma, ela tem lá seu padrão de funcionamento, seu padrão de aplicação de atividades, e tudo isso não faz parte da nossa realidade hoje. A nossa realidade, assim como foi dito nas portarias do MEC, tá? Nós estaremos trabalhando com atividades não presenciais. Poderão ter videoaulas? Sim, vai depender do professor, tá? O professor que trabalhar com slides, explicações textuais, ele tem esse direito? Tem esse direito, sim, porque são atividades não presenciais, tá ok? Então, continuando aqui. Então, a Pró-Reitoria de Ensino do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia, considerando a pandemia, com vistas a resguardar a saúde coletiva, bem como a qualidade do ensino e acessibilidade pedagógica aos estudantes do IFMS, no uso de suas atribuições legais, conforme portaria número 1394, de 10 de dezembro de 2019, publicou a DOU de 11 de dezembro de 2019, resolve. Tá? Aí eu tenho o artigo 1. Dispor sobre os procedimentos para a realização de atividades não presenciais no período de suspensão emergencial de aulas presenciais nos cursos técnicos integrados, PROEJA, subsequentes, graduação, formação continuada, inicial e continuada, perdão, né, e especialização. Bom, o artigo 2. Conforme a resolução número 9 de março de 2020, o COSUP, em decisão, né, decide, o calendário letivo fica mantido como substituição de aulas presenciais por atividades não presenciais, enquanto durar a suspensão das atividades presenciais. Artigo 3º. Atividades não presenciais estão asseguradas pela portaria, isso para a ciência de todos, 343, 345 e a última que saiu agora recentemente é 376, tá? Não se confundindo com educação à distância ou com atividades à distância previstas nos cursos presenciais, conforme as diretrizes curriculares nacionais e o regulamento da organização didático-pedagógica do IFMS. Então, aqui ele já fala referente, ele faz esse reforço da minha fala inicial. Para o desenvolvimento das atividades não presenciais, serão utilizadas as tecnologias de informação e comunicação, resguardada a possibilidade de atendimento aos estudantes dos cursos da educação profissional técnica de nível médio, conforme portaria 373, com atividades que possibilitem aos estudantes acesso ao seu domicílio, a materiais de apoio e orientações que permitam a continuidade dos estudos com maior autonomia intelectual. Tá? Então, diante disso, nós vamos trabalhar com uma ferramenta padrão que se chama Moodle. Hoje, ela ainda está sendo ajustada para esse fim, nesse momento no qual não estava prevista uma demanda tão grande de acesso pelos estudantes à ferramenta, né? Até a paralisação, os professores optavam por trabalhar com o Moodle. Hoje, todos os professores deverão trabalhar com o Moodle. E a equipe da DIRT, né, que é a nossa diretoria de informática, está trabalhando na melhoria da comunicação, na ampliação da banda de dados para que ele possa atender melhor o nosso estudante. Existem alguns problemas? Existem. Eles vão ainda acontecer prematuramente? Vão. Mas nós vamos trabalhar na medida do possível e utilizando dessa tecnologia, né, para fazer a comunicação e interação com o nosso estudante e o controle das atividades. Nós optamos por centralizar numa única ferramenta para a ciência de todos, tá? Porque essa ferramenta ela é institucional, ou seja, qualquer informação necessária que a coordenação, a gestão, as pedagogas precisem, tá? E não tenham acesso agora, seja por motivos diversos, é mais fácil de se fazer a requisição à nossa diretoria de informática para a liberação da informação. Qualquer outro software fora do Instituto Federal que não faz parte, que nós não tenhamos esse controle, dificultaria esse tipo de acesso, né? Vou dar um exemplo. Pode ser que algum estudante, em algum momento, esteja tendo algum tipo de dificuldade numa determinada disciplina. Nós temos o e-mail institucional, que mais para frente eu vou falar para todos, né, no qual esse estudante pode abrir ali como se fosse um chamado. E aí o nosso técnico de assunto educacional vai direcionar para o professor. Só que antes de direcionar para o professor, ele vai trabalhar junto com a coordenação, com os pedagogos, para fazer uma análise prévia. Se fosse uma outra ferramenta qualquer, a gente não conseguiria ter esse acesso. Ficaria muito limitado. E aí o pedagogo, o coordenador, a direção de ensino, os TAIs, o pessoal da NUGED, todos podem fazer um acesso
e acompanhamento das informações e, de repente, já dá uma devolutiva um pouco mais rápida para o nosso estudante. Então, nós vamos centralizar, até o presente momento, é o Moodle que está sendo utilizado como ferramenta principal para encaminhamento das atividades, né? Sejam elas avaliativas, sejam materiais didáticos, sejam links de vídeo. Tá? Os professores foram aconselhados a não submeter arquivos de videoaulas, caso sejam feitos esses arquivos de videoaula, na ferramenta. Por quê? Porque a videoaula ela é muito pesada. Então, qual é a instrução? Que o professor encontre uma outra ferramenta, tipo o YouTube, crie o seu canal do YouTube, faça o upload do arquivo para lá e no Moodle ele acrescente apenas o link. Então, quando o estudante for fazer o acesso, ele vai fazer o acesso pelo YouTube. É até melhor que isso aconteça. Por quê? Porque a banda de conexão, de acesso dos estudantes ao YouTube, quem gerencia é o servidor do YouTube, não é o IFMS. E aí eles vão ter lá o link de conexão muito maior que o nosso. Tá? Continuando. Aqui eu trouxe para vocês e eu vou encaminhar, eu já encaminhei no e-mail para todos os estudantes, o e-mail institucional, né? Esse e-mail que nós vamos utilizar como referência para que os estudantes possam fazer os encaminhamentos das suas necessidades e dos seus problemas. É através desse e-mail, apoio-não-presencial.cb@ifms.edu.br, que os estudantes estarão fazendo seus encaminhamentos. É claro que o primeiro contato do estudante é com o professor. Tá? Qualquer problema inicial é o professor que tem que tomar ciência. Esse contato tem que ser feito com ele. Tá bom? Depois, caso solução não seja dada, aí abram um e-mail através do apoio não presencial. Tá bom? Esse aqui é o e-mail e eu vou fazer um encaminhamento a todos. Tá? Todos os nossos estudantes necessitam, aí todos os estudantes que estiverem aqui conectados, podem falar com os seus colegas através do WhatsApp, de qualquer outro meio de comunicação, que o e-mail que nós estaremos utilizando é o e-mail institucional. Nós, estudantes, aqueles que nunca utilizaram, deverão utilizar o e-mail institucional agora. Não utilizaremos o e-mail pessoal para qualquer tipo de comunicação, tá, dos estudantes. Vai ser institucional. Isso é importante, o estudante utilizar o nosso e-mail, por quê? Porque a caixa de e-mail dele, a caixa de entrada, vai estar praticamente vazia e vai conter ali apenas informações do IFMS, diferente do e-mail pessoal, que muito provavelmente tem vários outros e-mails chegando lá, sejam eles spams, sejam os e-mails de ordem pessoal, de controle do estudante, né? Entre outros. Tá? Então, preferivelmente, utilizar o e-mail institucional para fazer o acesso às informações. Tá? Ele apareceu novamente aqui. Desculpa, gente, eu havia feito uma marcação aqui, mas algumas marcações saíram. Bom, alguns itens desse aqui, ela é mais voltada, o artigo 8, tá? Para o nosso professor. Então, eu vou pular algumas etapas aqui para que não fique uma fala muito cansativa, tá? Aqui, quando ele fala, o campus deverá definir o canal de comunicação, no item 2 do artigo 8, é justamente esse que eu falei para os senhores, tá? É o apoio não presencial. Vai ficar a cargo dos professores identificar as atividades, as disciplinas, as unidades curriculares, como menciona aqui esse item B, que poderão ser trabalhados de forma não presencial. Por que isso? Porque tem atividade que precisa de um recurso que o aluno possa não ter. E que o celular, que é o recurso que ele vai estar utilizando agora, não vai dar conta de trabalhar com essa unidade curricular. Isso o professor vai fazer uma análise e vai fazer um comunicado à coordenação de curso
dizendo que a atividade, que a unidade curricular dele não vai conseguir ser trabalhada. É claro, existem algumas atividades, né, dentro do PPC, algumas unidades curriculares que está previsto carga horária para teoria e carga horária para prática, tá? O que o professor poderá fazer? Ele poderá antecipar essas atividades teóricas, tá? E deixar a prática para um segundo momento. Isso se ele entender que a prática e a teoria são, nesse exato momento, para aquele tipo de conteúdo, não necessariamente nesse exato momento, mas para o conteúdo, ela não é obrigatória. Agora, existe disciplina que você faz uma atividade teórica e você precisa trabalhar a prática daquilo ali. Para esse cara que precisa trabalhar a prática e está vinculado à teoria, esse professor ele vai ter a possibilidade de executar isso num segundo momento. Tá bom? Tirou. O que o pessoal da Pró-Reitoria recomendou para nós? Tá? É estimular a realização de atividades presenciais, não presenciais, dentro dos turnos. Porém, como nós estaremos trabalhando com uma ferramenta, né, que nos permite a qualquer momento acessar aquela informação, pode acontecer do meu estudante, num determinado momento, no turno dele, não ser possível acessar a atividade. Ele vai trabalhar numa outra, vai ficar em aberto. O que nós estipulamos, tá, como regra, como via de regra? Qualquer interação que o professor necessite fazer em tempo real, como, por exemplo, nós estamos fazendo agora essa reunião, né? Ele vai fazer, por exemplo, ele vai agendar uma reunião com o estudante para esclarecimento de uma dúvida de um conteúdo lançado. Ele vai abrir lá o seu Hangout para que os alunos conectem, tá? Para esse tipo de fim, atividades, que eu acabei de falar, agora fugiu a cabeça, de interação com o estudante em tempo real, nós estipulamos que ela deve acontecer no horário de aula do professor, dentro do semestre, tá? Então, o esclarecimento de dúvida, o professor abriu a videoaula, ele vai ter que marcar a videoaula no horário de aula dele. Por que isso é importante? Para que ele não entre em conflito com outro professor na mesma turma. E aí eu vou ter um estudante que precise fazer as duas disciplinas. E aí ele está fazendo a interação em tempo real. Se chocar os horários, o meu estudante vai perder esse conteúdo. Então, essas interações acontecerão no horário de aula. As demais atividades poderão acontecer no segundo momento. Por exemplo, o Moodle tem a opção de fórum de discussão. O fórum de discussão, o professor tem a possibilidade, se de repente não estiver funcionando o Hangout, porque muitos estudantes, devido à sua velocidade de conexão banda larga ou de telefonia celular, não consigam ouvir, vai ficar muito problemático, ele pode abrir um fórum com todos para ser discutido o problema da disciplina do conteúdo. Ele tem a possibilidade de deixar o fórum em aberto, como ele tem a possibilidade de dizer, olha, o fórum será aberto no momento da aula, tá? Ou no meu horário de PE, como já foi estipulado, tá? No contraturno desse estudante. Então, essa possibilidade também existe, tanto para chat, quanto para fórum, quanto para interações em tempo real, através dessas videoconferências, como nós estamos fazendo, tá? Ó, cabe ao meu professor a elaboração e o acompanhamento das atividades desenvolvidas. Então, a instituição, né, ela não controla, ela não dita o que o professor vai fazer. Ele é responsável pela disciplina dele, tá? Ele é o responsável pelas atividades que vão ser feitas, tá? Então, cabe ao professor. Se o professor tem dificuldade em fazer videoaulas e vai trabalhar somente com textos, encaminhamento de textos, abertura de fórum para esclarecimentos, ele pode? Pode. Se o professor quiser fazer uma atividade avaliativa, pode? Pode. Tá? Hoje eu já recebi uma mensagem que está sendo conversado
do possível adiamento da entrega das N1s. Nós tivemos um atraso no calendário, né? Vai ser prorrogado, de repente, a nota da primeira parcial? Sim, mas isso aí está em estudo ainda, tá bom? Os professores que não forem trabalhar suas disciplinas agora, trabalharão as disciplinas quando retornarem às aulas. Tá? E a gente espera que isso aconteça o quanto antes. Quanto mais tempo se demorar para fazer o regresso, maior será o nosso problema em questão de reposição. Nós temos professores com carga horária elevada, e fazer reposição dessa carga horária vai exigir uma organização muito grande por parte da coordenação, né? Os professores que não estarão dando aula agora, darão abertura para que os professores que estão trabalhando seus conteúdos teóricos possam fazer a reposição da carga horária que ficou para trás, inclusive. Então, tocando nesse ponto, estudante, o que o professor provavelmente vai fazer nesse início de aula? Ele vai fazer um resgate de conteúdo na primeira aula ou na segunda aula dele e vir com o conteúdo que ele havia programado lá atrás. Pode haver alguma alteração? Pode. Se fosse uma atividade prática, por exemplo, que ele tivesse programado lá atrás, ele pode substituir por uma atividade teórica, tá? E aí ele não vai parar o que ele vem fazendo e vai continuar dando andamento às atividades. O meu estudante que tiver problema, deixa eu achar aqui o item que fala a respeito disso. Ele perdeu a marcação que eu havia feito. Está aqui, ó. Caso alguma unidade curricular não possa ser realizada na modalidade à distância, necessitará de um planejamento e reposição de aulas para essas atividades a ser aprovado no retorno nas atividades presenciais. Tá? O que vai acontecer? Nesse sentido aqui. Se o meu estudante está fazendo... Isso aí é voltado para o estudante. Tá? Essa unidade curricular ela vai ser feita na volta e eu tenho o meu estudante que está desenvolvendo atividade agora com as disciplinas unidades curriculares que não pararam. Eu vou ter estudante que vai ter problema? Vou. O meu estudante não vai ter acesso à informação nesse exato momento porque a internet dele não é boa, por mais que ele tenha colocado lá o melhor, tenha assinado o plano aqui do melhor sistema de telefonia que a gente tem para a região dele. Inclusive, é muito importante que o aluno, principalmente aqueles que não têm link de dados no celular, tá, façam análise de qual das operadoras melhor atende a ele na casa dele. Não adianta ele assinar o plano da Claro, por exemplo, se o melhor sinal lá na casa dele é o da Oi. Não vai adiantar. E vice-versa, tá? E aí, isso serve para qualquer uma das operadoras. Oi, Claro, Vivo. Até para aqueles estudantes que têm telefonia fixa em casa, por exemplo, se houver a possibilidade de ele assinar a DSL, eu estou falando desse carente agora que vai receber esse plano de internet agora, essa pequena ajuda de custo que a gente tem. Se ele conseguir implementar algum plano de ADSL banda larga na telefonia fixa da casa dele, pode fazer? Pode. Seja para o celular dele, seja para o computador dele. Às vezes a banda larga, ela tem a velocidade muito melhor, o sinal vai chegar melhor do que o de telefonia celular. Tá? Mas vou pegar o estudante que não conseguiu desenvolver a atividade agora e não está tendo acesso a esse estudante. Quando nós retornarmos às aulas, é assegurado a esse estudante o direito de refazer essas atividades não presenciais, através do acompanhamento do professor. O conteúdo que foi dado não presencialmente, vou deixar bem claro, o conteúdo que foi dado não presencialmente e que o aluno não conseguiu acesso. Esse conteúdo dado não presencialmente está assegurado o direito do estudante quando ele voltar. Como que ele vai fazer o acesso? Se na casa dele ele ainda não tem essa informação, a telefonia não vai funcionar. Eu vou ter os computadores do Instituto Federal, eu vou ter o Open Lab,
eu vou ter a biblioteca que tem computadores para que ele possa entrar na plataforma, acessar o conteúdo, fazer as atividades e entregar ao professor para que ele corrija e posteriormente possa dar essa atividade para ele. Só que eu já vou deixar bem claro e eu vou falar bem a realidade. Aluno, se isso acontecer contigo, esteja ciente que o senhor, quando voltar às aulas, vai precisar de uma rotina muito maior, uma dedicação muito maior de estudo. Por quê? Porque o senhor vai estar vendo as atividades que foram dadas não presencialmente, perdão, e já vai estar tendo atividade presencial. É problemático? É. Mas, infelizmente, o nosso aluno vai ter que se desdobrar para desenvolver essas atividades. Tá? Aquele aluno que nunca se esforçou, agora ele vai ter que se esforçar. Tá bom? Já que eu estou falando nessa questão de esforço dobrado, é um conselho que eu dou para os pais que estão conectados hoje conosco, os filhos menores de idade. Ajudem eles a organizar o seu horário de estudo em casa. Por quê? Porque vai demandar mais tempo. O nosso estudante, bem ou mal, ele vai estar sozinho recebendo a atividade em casa. Pode ser que no momento que a atividade for postada ou que ele resolveu acessar a atividade, eu não vou ter o professor fazendo a explicação para ele. Então ele vai ter que, de repente, dar uma olhada no conteúdo que o professor passou, na explicação textual que o professor passou, ele vai ter que fazer essa leitura para fazer o entendimento e, se houver alguma atividade a ser entregue, fazer a entrega dessa atividade. Ele vai ter um momento com a fala com o docente? Claro que ele vai ter um momento. Mas a gente sabe que essas coisas não acontecem exatamente na hora que a gente quer. Ainda mais se o aluno resolveu reservar para ele o horário para fazer determinado... acessar o Moodle no horário da noite, por exemplo. De repente, a gente descobre que no horário da noite o fluxo está menor de acesso à ferramenta. O fluxo da internet hoje vai estar menor, porque a gente sabe que nós estamos vivendo no momento, né, onde várias pessoas, milhões de pessoas estão fazendo cadastro para receber aquela ajuda do governo. E até a internet mesmo em si, as conexões, né, o link de conexão do nosso município não é um dos melhores, né, todo mundo já sabe disso. Pode ser que fique lento, independente de estar lento com o Instituto Federal ou não. Tá? E aí ele resolveu fazer no horário da noite. Então, vai exigir desse nosso estudante um esforço maior. E a gente pede para o pai fazer esse acompanhamento. Eu sei que vai ter pai que não está em isolamento, que vai estar trabalhando. Mas faça a cobrança. Verifique com o seu filho, a hora que o senhor chegar em casa, se ele fez alguma atividade, se ele acessou a atividade. O Moodle é uma ferramenta que ela apresenta estatísticas que servem como auditoria. Se o estudante viu ou não viu a informação lá. Se ele entrou ou não no Moodle. Então, o pai sentado do lado do estudante pode abrir o Moodle junto com ele e falar assim, dá uma olhadinha aqui, eu quero ver o que você tem aí de atividade. Com relação às atividades, nós estaremos abrindo, vou compartilhar aqui agora, vou parar um pouco esse compartilhamento com vocês, vou compartilhar uma outra informação. Só um segundinho. Não abriu o arquivo certo, né? Então, eu vou compartilhar a tela inteira. Ele não abriu a tela da aplicação que eu estou usando. Vocês conseguem ver a planilha de cálculo que eu compartilhei aqui, pessoal?
Alguém pode me dar uma devolutiva pelo chat ou pela voz, por áudio? Rodrigo, você tem que abrir a planilha, que agora a gente está vendo a sua tela do Meet. Vou fazer mais uma tentativa. Estava aberto, aí você voltou para a tela. Aí, agora dá para ver. Beleza. Aqui, senhores, as atividades estarão postadas no Moodle, porém nós criamos uma planilha e estarei compartilhando com todos os estudantes. Essa planilha servirá como mapa de acompanhamento semanal das atividades. Como vocês podem ver, o professor Afonso e o professor Michael já disponibilizaram o que eles vão trabalhar na semana que vem. Tá? E o aluno poderá, através dessa planilha, fazer análise do que e visualizar o que ele tem para desenvolver durante a semana, seja o aluno, seja o pai. Lá no Moodle vai estar a atividade na íntegra. Aqui você tem um mapa do que vai acontecer durante a semana. Tá? O professor Afonso já colocou as 3 semanas aqui dele. Tá? O que ele vai desenvolver nessas 3 semanas de aula. Então, o aluno vai poder ver por aqui e acompanhar lá no Moodle as atividades. O professor poderá programar atividades para serem entregues na semana? Sim. O professor poderá trabalhar com material, entrega de exercício para a próxima semana, ou mais para frente, e trabalhar apenas conteúdo e com os estudantes nesse exato momento agora? Sim, poderá, vai ficar a cargo do professor. Tá? Então, essa planilha aqui eu vou compartilhar com todos os estudantes. Estarei compartilhando com o e-mail institucional. Não haverá compartilhamento de e-mail pessoal. Tá bom? E através dessas informações aqui, vocês poderão saber, inclusive aqui vocês saberão quais são as disciplinas que continuaram sendo executadas. Tá? Se o professor não vai dar determinada disciplina, eu vou colocá-la em vermelho aqui, ou vou tirar a disciplina daqui da minha planilha eletrônica. Tá? Para vocês terem uma noção que essa aula não estará acontecendo. Tá, okay? Pode ser que um professor consiga identificar um recurso na semana que vem, tá? Que permita que o estudante consiga desenvolver atividade, seja no computador, seja na planilha eletrônica, ele pode voltar com a atividade. Tá? É que nesse exato momento, pode ser que muitos professores não tenham ainda a ferramenta exata para se trabalhar. Vou dar um exemplo da minha disciplina. Eu trabalho com uma disciplina que é planilha eletrônica. E eu sei que o Google tem a planilha eletrônica dele lá. Então, o estudante nosso vai poder conectar, abrir a planilha eletrônica. É claro que ela, na tela do celular é tudo mais complicado, é uma tela diminuta, mas ele vai conseguir desenvolver atividade dentro do Moodle. Eu considero essa atividade como atividade prática, laboratorial. Como diz o MEC lá, que as atividades laboratoriais só poderão ser dadas futuramente? Sim, eu trabalho com ela em laboratório. Porém, como eu consigo trazer ela para uma outra tecnologia, eu posso dar continuidade nas minhas atividades. Tá bom? É só para mostrar para os senhores. Então, todas as turmas estão cadastradas já aqui. Estarei fazendo um compartilhamento ainda essa semana para os senhores terem acesso. Tá bom? Deixa eu mudar aqui. Escolher outra pessoa para parar de replicar a tela.
Aqui, ó. Estágios e atividades práticas profissionais de laboratórios estão vedadas pelo MEC. É aquilo que eu falei para os senhores. Porém, se eu conseguir desenvolver alguma tecnologia utilizando qualquer outro software, que o aluno consiga fazer pelo celular, tá? A gente pode dar continuidade na atividade. Entende-se que as práticas de laboratório são aquelas que devem ocorrer exclusivamente no campo do IFMS, por ocasião, tá, de um equipamento, software, área, insumo e animal, que tem exclusividade em locais de aula. Professores, não estranhem, pais, estudantes, essa situação de animais aqui, não estranhem, é que no campo, no IFMS, nós temos campos agrícolas, e nesses campos agrícolas existe o cultivo de determinadas sementes, existe trabalho sendo feito com animais e que não podem parar, tá? Por isso nós incluímos esse item aqui de animais. Os animais não poderão ficar sozinhos lá no campo sem a devida alimentação. Existem pesquisas que vêm sendo feitas já há tempos, e se parar a pesquisa nesse exato momento, a atividade, a pesquisa do professor, ela se perde. Assim como nós recebemos uma orientação, que depois eu irei encaminhar da Propi, referente a essa atividade de pesquisa. Vou ser sincero, eu não li ainda, mas se eu não me engano, acredito que elas continuarão. Aquelas pesquisas que necessitarão, poderão ser feitas remotamente, elas vão dar continuidade. Agora, dependendo do tipo de pesquisa, ou de atividade de extensão, principalmente, né, ela ficará para um segundo momento. Aqui, independentemente do canal usado para articulação e orientação das atividades de postagem das tarefas, preferencialmente deve ser feita pelo Moodle institucional, para que o registro do trabalho desenvolvido fique assegurado, salvo o atendimento previsto na portaria 376. Bom, o que isso aqui quer dizer? O Campus Corumbá, nós estamos conversando com os professores que eles utilizem realmente o Moodle como ferramenta. Porém, quando se diz preferencialmente, existe a possibilidade do professor utilizar outro tipo de tecnologia, tá? De repente, ele vai trabalhar com o Google Classroom Google. Só que se ele for trabalhar com qualquer outra ferramenta diferente do Moodle, ele terá que registrar no Moodle a atividade, porque é a ferramenta centralizadora nossa, tá? Nós conversamos com o nosso docente, inclusive a respeito disso, que é para o aluno não ficar perdido. Às vezes ele acessa uma ferramenta de um docente, acessa uma ferramenta de outro, e nisso pode dar um pouco mais de trabalho para o nosso estudante se adaptar, né? Até o nosso próprio professor hoje está tendo dificuldade de adaptação, imagina o nosso estudante. Então, nós resolvemos centralizar as informações ali, tá bom? Aqui, ó. Nos casos em que não for possível envio das atividades à distância e esgotada todas as possibilidades de comunicação, caberá à coordenação, juntamente com o docente e após contato com a família do estudante, a elaboração de um cronograma para a realização das atividades quando do retorno das aulas presenciais. Tá? Então, aqui é o item que assegura o nosso estudante que quando ele voltar dessas atividades, ele terá o acesso. Repito, as atividades que foram trabalhadas não presencialmente. O estudante que não teve acesso está assegurado. Aquele professor que não deu... o conteúdo que não foi dado, vamos dar a seguinte situação. O professor continuou trabalhando, tá, com atividades não presenciais. Porém, não deu tempo dele trabalhar o conteúdo dele não presencial nesse período de isolamento social. Quando ele voltar, o conteúdo terá que ser dado presencialmente sobre a forma de aula. Tá? Não será mais autorizado cômputo de carga horária de conteúdo após o nosso retorno. Isso referente à carga horária. Se o professor, ou seja, se o professor não deu o conteúdo e estava na carga horária dele, que ele deveria ter dado aquele conteúdo, tá? Não deu, ele vai dar esse conteúdo quando voltar presencialmente. Trabalhou o conteúdo não presencial, ele no retorno ele só trabalha com os estudantes que não conseguiram o acesso. Tá?
E aí ele pode trabalhar, seja nas salas de aula, mas no contraturno, é claro, sala de aula no horário de PE, né, ou qualquer outro horário que o professor achar interessante atender esse estudante, tá? Então ele vai poder fazer. Outro item. Para os estudantes com necessidades especiais, o professor da unidade curricular, em conjunto com o Núcleo de Atendimento de Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas, que é o nosso núcleo NAPNE, junto com o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, que é o NEAB, apoio da coordenação de curso, aqui não apresento item, mas e pedagogas também, deverá providenciar adaptações curriculares e produção de material didático adaptado para ser desenvolvido pelo estudante à distância, bem como elaboração de um cronograma de datas para a realização das atividades e entrega de atividades. Tá? As videoaulas para as turmas que têm estudantes com necessidades específicas, eu falei especiais, desculpa, eu fiz a leitura errada, específicas, como, por exemplo, nós temos um estudante que tem um problema auditivo. O professor que fizer a videoaula ou a audioaula precisará encaminhar para o nosso servidor, nosso técnico de Libras, que irá fazer a tradução dessa videoaula ou dessa audioaula para que o estudante possa acompanhá-la. Tá? E aí existe todo um cronograma. Aí ele vai encaminhar para o nosso pro técnico de Libras, tradutor de Libras, ele vai fazer a videoaulazinha dele acompanhando ali, vai encaminhar para o nosso técnico de informática, de TI lá do nosso, daqui do campus. O técnico vai fazer os trabalhos que forem necessários para alinhar a videoaula ou a audioaula com a gravação do técnico de Libras e depois disponibilizar para o nosso estudante. Devo lembrá-los que essa é uma atividade nossa para nós. Então, pode demorar um pouquinho mais? Vai haver um atraso na entrega dessa atividade? Pode acontecer. O nosso técnico de laboratório, nosso técnico de informática já está trabalhando com, vendo a viabilidade de fazer esse serviço com software que vai fazer esse sincronismo para disponibilizar o material. Tá bom? Para os casos de estudantes com necessidades específicas, a Pró-Reitoria de Extensão, juntamente com o NAPES e NEAB dos campos, farão encaminhamentos devidos conforme a instrução normativa, de 6 de abril de 2020. Porém, volto a falar para os senhores, o que o professor Anderson falou e nós vamos bater o pé. O Instituto Federal Campus Corumbá, se não tiver, né, um documento da reitoria dizendo que nós temos que fazer entrega de material presencialmente, o campus Corumbá não o fará. Nós não iremos expor, nós não queremos expor o nosso estudante, o nosso servidor ao risco de contaminação do Covid. Nós sabemos que Corumbá teve um caso, a nossa preocupação hoje, inclusive, é com esse relaxamento que anda acontecendo a nível nacional, né? E até o momento que não tinha em Corumbá, caso positivo, estávamos um pouco mais tranquilos. Mas hoje, do meu ponto de vista, a gente tem que se preocupar um pouco mais. Desculpa fugir um pouco do assunto, mas é uma observação minha. Porque a gente não sabe até que ponto essa pessoa, tá, contaminou um irmão, apesar que, pelas conversas que a gente anda escutando, ele está sozinho em Corumbá, mas ele trabalha. A gente não sabe até que ponto contaminou um colega de trabalho dele, esse colega de trabalho contaminou um filho, contaminou outro parente, você é um colega desse colega, porque a gente não sabe esse universo todo, né, que gira em torno da contaminação. E hoje, em Corumbá, eu entendo que existe o risco, é um risco maior. Então, o Instituto Federal Campus Corumbá não vai entrega de material presencial, tá? Aqui eu estou vendo o Paulo, que é o nosso técnico de Libras, falando sobre o professor Jean deu uma ideia de software bem fácil para a utilização das aulas com o aluno Andrew, sem precisar enviar para a Certi. Ótimo. Socializa isso depois conosco, professor Jean. Tá? A gente pode trabalhar. Continuando.
Então, a gente não vai fazer entrega de material físico, sejam cientes disso, tá? Esse estudante, reforço de novo, várias vezes estou falando, quando retornar às aulas, ele vai ter direito ao acesso, tá? Bom, então, já falei do Moodle, já falei da planilha, disciplina do estudante. Disciplinas do estudante, eu coloquei um checklist aqui, tá, gente? Para poder não me perder nas minhas falas. É a rotina do estudante em casa que ele vai ter que se organizar, tá? E aí vai precisar da ajuda do pai, tá? Na organização do seu horário de trabalho, de estudo para determinadas atividades, tá bom? Um outro aviso que eu gostaria de dar para encerrar minha fala, e depois os coordenadores de curso, se quiserem fazer algum tipo de exposição que eu possa ter esquecido nesse presente momento aqui, pode se manifestar, mas para aqueles estudantes que não têm acesso à internet e que estão naquela situação de vulnerabilidade lá, conforme previsto, conforme ele informou naquele documento sobre... me fugiu a cabeça agora, a memória, o nome do documento que ele preencheu. Socioeconômico, documento socioeconômico dele, tá? Fiquem atentos ao site, tá? Ele vai poder acompanhar pelo site o edital que vai sair lá referente à utilização desse recurso. O telefone que o professor Anderson mencionou no início, tá? Que vai ficar à disposição para contato, vai estar disponível nesse edital, tá? Em primeiro momento, tá? O telefone estará vinculado apenas a essa informação, para que o pai possa ligar aqui, caso ele não consiga acessar o site para obter mais alguma informação, tá? Futuramente poderemos estender esse telefone para outras ações. Mas o meio de comunicação principal do nosso estudante com o IFMS é o e-mail que eu mencionei agora há pouco. Aqui. Anotem. apoio não presencial.cb@ifms.edu.br. Esse é o e-mail de contato. Tá bom? Bom, no mais, os senhores poderão ler a normativa que nós iremos encaminhar para o e-mail dos estudantes, e-mail institucional. Para aqueles estudantes que estão aqui, ou o pai que está aqui, verifique com o seu filho se ele já entrou no site do IFMS, lá onde ele vê o boletim dele, tem lá dados pessoais. Ali tem um link para ele acessar o e-mail dele institucional, tá? Com relação ao Moodle, senhores, o Campus Corumbá não mexe com a senha, a CERTI, nem os coordenadores, nem o diretor de ensino tem acesso à troca de senha do estudante no Moodle. O estudante precisa abrir um chamado para que isso seja feito. Vou colocar o e-mail aqui. Deixa eu aumentar o zoom. Esse aqui é o e-mail, espero que os senhores estejam conseguindo visualizar, do IFMS para quem não conseguir acessar o Moodle. Minha senha não está funcionando. Isso para acesso, tá? De senha. Ele vai abrir um chamado aqui, sd@ifms.edu.br. Esse e-mail vai cair lá na diretoria de informática nossa, que é a DIRT. Ele vai encaminhar para o Moodle, para o responsável pelo Moodle, para que você informe. É muito importante que você acrescente, tá, aqui o teu CPF, teu nome e o teu e-mail para a devolutiva. Porque pode acontecer do e-mail que está cadastrado lá, muda o seu e-mail pessoal e não o e-mail institucional. Porque muitos alunos são antigos e quando foi feita a importação desses alunos para dentro do Moodle, pode estar lá o e-mail pessoal.
solicito que entrem lá e alterem o seu e-mail para o e-mail institucional. Tá ok? Porém, isso aqui é só para o estudante que não estiver tendo acesso de login no Moodle. Se o estudante acessou ao Moodle e não está numa determinada sala, cabe ao professor cadastrar o estudante na sala. Então, são situações diferentes. Tá? Uma, eu não consigo efetivar o logon, eu não consigo logar dentro do Moodle, porque minha senha não está dando certo. É o CPF e a senha no Moodle, não vamos esquecer disso. É a situação, que ele vai mandar o e-mail para SD. Porém, entrei no Moodle e eu não estou tendo acesso às salas, é o professor o responsável. Tá? Faço o primeiro contato com o professor não conseguindo, faço o contato com aquele e-mail de apoio que a gente disponibilizou e nós vamos tentar, através de contato com o docente, resolver o seu problema. Tá ok? Mas são duas situações distintas. Tá? Bom, então eu conto com a compreensão de todos nesse período nosso que nós estaremos fazendo o máximo possível para atender aos nossos estudantes. Tá? Coordenadores, alguém gostaria de fazer alguma fala? Não, Rodrigo, tranquilo. Também não, Rodrigo. Ok. Senhores pais e estudantes, os senhores desejam fazer algum questionamento? Caso não estejam com o áudio saindo... Rodrigo, é o pode fazer Francisco, pelo chat. estão me ouvindo? Rodrigo? Estou ouvindo. Rodrigo, olha só, na verdade, a instrução normativa que você leu lá, o inciso 5º, se não me engano, fala da questão relacionada aos estágios, né, a suspensão especificamente no campus. Mas eu quero só esclarecer para todos aí, todos os estudantes, que é vedada a atividade de estágio, mesmo nas instituições parceiras, não só no campus, tá? Toda atividade de estágio durante esse período está vedado. Só para que fique bem claro, não é especificamente os alunos que fazem o estágio interno, mas toda atividade de estágio está vedada. Valeu, Rodrigo. Obrigado. Obrigado, Francisco. Mais alguém? Álvaro, se você está acessando o Moodle hoje, mesmo que o teu e-mail não seja institucional, você pode fazer a sua alteração. Tá? Eu só não lembro exatamente aonde que eu acesso, mas é no acesso teu pessoal lá, de meus dados pessoais. Já faz um tempo que eu não faço esse tipo de acesso, então não vou saber te explicar agora. Mas você mesmo pode alterar o seu e-mail lá e já deixar um e-mail institucional. Rodrigo, recebi um comunicado aqui, posso falar? Perdão, gente. Quem falou agora, repita, porque eu estou com o áudio do meu celular muito baixo. Tá, sou eu, Gimenez. Posso falar? O computador aqui, ele está dando eco. Repita de novo, por gentileza. Sou eu, Gimenez. Eu queria falar um comunicado aqui que eu acabei de receber. Ok. Alunos, alguns professores estão enviando perguntas, algum tipo de pesquisa, algumas solicitações aos senhores para saber como eles podem trabalhar, se tem alguém com algum tipo de dificuldade, se tem alguém que não vai conseguir ter um computador em casa, porém, algumas turmas ainda não responderam. Isso, algumas turmas, eu acho que a turma que mais foi afetada nisso é a turma 1024. Tem professor entrando em contato com a turma 1024 e ninguém está respondendo. Então, por favor, verifiquem
os e-mails de vocês com urgência para responder às solicitações dos professores. As atividades ainda não começaram, mas os professores precisam se organizar, e se não tiver o feedback de vocês, essa organização vai ficar prejudicada. Deixa eu ver aqui, é uma mensagem do Francesco, perdão. Professor, alguns alunos não conseguem acessar o e-mail institucional por esquecer a senha. Como fazer nesses casos? Francesco, eu acredito que ele deva fazer através entrando no boletim escolar dele lá, deve ter um passo a passo. E lá nesse passo a passo talvez tenha um resgate da senha dele. Lembrando que o e-mail ele é pessoal, tá? Eu não sei, aí eu posso verificar futuramente, mas o estudante tem que fazer isso primeiro e comunicar depois por aquele e-mail de apoio. Se o nosso pessoal tem autonomia para resetar o e-mail do Google, tá? Por mais que ele seja institucional, ele é do Google. Eu não sei até que ponto o nosso pessoal tem esse tipo de acesso, tá? Mas, caso contrário, ele vai ter que entrar lá e fazer os procedimentos de troca de senha. Muito provavelmente, quando ele fez o e-mail institucional dele, perdão, quando ele acessou pela primeira vez o e-mail institucional dele lá, pode ser que ele tenha colocado um celular para dar devolutiva, o e-mail pessoal dele para, no caso de senha que precisassem ser trocadas, né? Então, pede para ele fazer o primeiro procedimento entrando pela conta dele do IFMS lá no sistema acadêmico, entrando em dados pessoais e fazendo lá o passo a passo por ali. Caso contrário, não consiga, abra um chamado no do apoio para a gente conversar com o pessoal da DIRT. Outra coisa, o pessoal, tudo que for aberto no apoio será registrado e cadastrado pela nossa equipe de técnicos administrativos, para que futuramente a gente tenha uma percepção de todos os problemas que aconteceram. Isso serve, inclusive, para os estudantes que não conseguirem de jeito nenhum acesso à informação. Ele tem que registrar, tá bom, gente? Ele tem que registrar nesse e-mail de apoio o problema dele e dizendo que ele não consegue acessar as atividades não presenciais. É o único jeito desse estudante se assegurar de poder receber as informações quando nós voltarmos às aulas. Ele tem que registrar, do mesmo jeito que o professor vai registrar com a coordenação do curso, que a disciplina dele não tem condições de trabalhar de forma não presencial, o estudante tem que registrar que ele não vai conseguir, que ele não está conseguindo desenvolver as atividades não presenciais. Isso para assegurar o direito dele no retorno das aulas. Então, tem que colocar no e-mail. E não é colocar no e-mail lá, não estou tendo acesso. Detalhe o seu problema. A conexão aqui está lenta, ou eu acesso, mas é demorado demais, eu não estou conseguindo abrir uma videoaula, eu não estou conseguindo abrir um texto, eu não consigo fazer nada dentro do Moodle. Tá? É claro que você também, como estudante, tem que esgotar suas possibilidades. Porque na hora que você tiver esse problema, você vai também fazer um contato com o professor. Pode ser que ele disponibilize pelo WhatsApp. Tá? É livre acesso do docente. Existe nessa instrução normativa um parágrafo que menciona que nós estaremos, o professor está incluso nisso, deve esgotar todas as possibilidades, até aquela de ligação pessoal para o professor, para falar com o professor pelo telefone. Até isso é o recurso, tá bom? Então, eu preciso que registre isso aí. Deixe registrado. Tem que colocar lá no e-mail do apoio, tá? As atividades não presenciais. Ok, Francesco?
Pessoal, essa videoaula está sendo gravada, tá? Pelo professor Jimenez. Nós vamos dar um jeito de disponibilizar essa videoaula para os estudantes poderem... Videoaula não, perdão. Essa reunião, essa videoconferência. Eu já estou pensando na aula lá na frente. Nós vamos disponibilizar essa videoconferência para que os alunos possam ter ciência do que foi falado aqui. Pode ter ficado alguma coisa para trás? Pode, tá? Mas a gente vai esclarecendo as dúvidas na medida do possível. Tá bom, gente? Problemas vão acontecer? Vão. Dificuldades serão encontradas? Sim, por todos nós, de todos os lados, tá? Pelo estudante, pelo professor, pelo coordenador, pelo diretor, pela reitoria, né? Mas nós estamos visando atender vocês da melhor forma possível, tá ok? Agradeço a presença de todos. O professor Anderson vai falar, mas aí deixa eu encerrar minha fala. Agradeço a presença de todos, técnicos administrativos que estão presentes conosco aqui, tá? Michael, eu falei da planilha, mencionei sim, talvez você não tenha ouvido. Eu até apresentei a planilha aqui na tela, compartilhei a tela da planilha, tá? Que os senhores tenham um excelente fim de semana, uma boa Páscoa, tá? Descansem, porque semana que vem começam as nossas atividades, tá bom? Nós, inclusive, não começamos antes, nessa semana, porque muitos dos estudantes, nós temos um público muito grande de estudantes que não têm acesso à internet, que vão entrar naquele edital para receber a ajuda de custo. Então, ele vai ter que fazer todo um procedimento de correr atrás de uma operadora, de pegar um chip, colocar no celular. Então, nós não quisemos adiantar para essa semana agora, justamente para esse estudante não ficar mais atrasado ainda, tá? Até porque o nosso estudante, muito provavelmente, boa parte desses 200 e poucos estudantes são os que mais terão dificuldades para acessar as atividades em AD. Conta, inclusive, com a colaboração dos colegas, dos estudantes, colegas de sala, para que, de repente, entre si, conversem pelo WhatsApp, criem um grupo do WhatsApp para ajuda mútua. Esse é o momento de união entre todos nós, para que a gente consiga sair desse período de isolamento, né, e minimizar os impactos, né, que estarão sendo, que vão acontecer durante esse período de isolamento, tá? O Frank colocou aqui app para utilizar o Moodle. Realmente, existe um aplicativo, se eu não me engano, não é, o Frank? Para Android, para dispositivo móvel, vou dizer assim, que aí vai envolver todas as plataformas, para acesso ao Moodle. E isso vai facilitar para o estudante, tá? Porque ele já é otimizado para utilização em celular. Isso pode ajudar muito o estudante no desenvolvimento das atividades. Tá? Encerro aqui a minha fala. Daniel Silva, desculpa. Agora que eu fui ver a sua pergunta. Do mesmo jeito que eu compartilhei este meeting, eu vou compartilhar a planilha com os senhores. Tá bom? Encerro aqui a minha fala e passo a fala ao professor Anderson. Pessoal, só orientando, essas atividades elas têm a previsão de duração de 30 dias, então nós temos aí uma sequência dos próximos 30 dias, a contar o dia 13, a execução dessas atividades, com possibilidade de prorrogação dependendo do que estiver desenhado no cenário nacional e local. Então, nós temos a situação de que, melhorando o nosso cenário, se Deus quiser, a gente consiga aí um avanço em que a gente consiga vetar essa proliferação desse vírus aqui no nosso município, estaremos aí oficializando isso através dos nossos canais de comunicação. Então, fiquem muito atentos a todos os canais que temos de comunicação com os senhores. A nossa página oficial na internet, então acessem a página, acompanhem lá a rotina do coronavírus e das ações que estamos fazendo em relação ao ensino, pesquisa e extensão no Instituto Federal.
todo e qualquer informativo, ele vai partir das direções para os pais, no caso do pessoal do técnico integrado. Então, eu já lancei 4 informativos. Se houver novidade, sairá o 5º informativo. Então, nada de ficar se baseando em alguém me disse, saiu ali. Não, é canal oficial. E qualquer coisa, entrar em contato pelo e-mail de apoio que o professor colocou aí agora há pouco, ou pelo telefone que vai ser vinculado ao edital de auxílio emergencial. Toda e qualquer dúvida, dirijam-se aos responsáveis legais pela instituição. Toda e qualquer dúvida, levem aos coordenadores de curso para que a gente possa estar sanando. Não esqueçam que o Instituto Federal ele é vinculado ao Ministério da Educação, então toda e qualquer nova orientação que sair daquele ministério, a nossa reitoria vai analisar e acatar, e isso será repassado aos campos. Então, as informações que estão partindo do Ministério, as diretrizes que o Ministério está tomando, essas diretrizes elas chegarão até nós de acordo com aquilo que a nossa reitoria estiver promulgando. Visualizem aí que hoje no município de Corumbá nós temos a rotina executada pelas escolas municipais, é uma, rotina executada pela escola estadual é outra, rotina utilizada pela Universidade Federal é outra. Cada uma das unidades elas têm autonomia para seguir a sua rotina. Então não é porque uma instituição alterou a sua rotina que nós alteraremos de qualquer forma sem avisar. Hoje nós estamos chamando vocês aqui justamente para informar que a partir da segunda-feira a rotina do Instituto Federal será uma, e é única do Instituto Federal. Então, prezem por observar essas informações que são informações oficiais. Não há nada de informações de diz que me diz. E só salientando o que o professor falou com relação à tabelinha que vai ser disponibilizada para vocês, a planilha, ali estará elencado as aulas e as PEs, todas elas permanecem nos turnos em que elas estavam transcorrendo no semestre que paramos. Então, se eu sou matriculado no matutino, as minhas atividades, preferencialmente, elas serão postadas para serem executadas no matutino e as PEs no vespertino. O procedimento será esse. Quem vai direcionar esse procedimento? É o professor junto da turma. Então é importante que não se perca nenhum contato da turma com o professor. O professor ele vai estar vendo a melhor maneira de adotar aí para atendermos na PE, que agora vai ser muito mais importante, né? Sempre a gente discutiu essa situação de participação na PE, agora vai ser principalmente agora que estamos à distância, essas PEs elas vão ter que contar com o apoio e participação de todos vocês. Então é importante que se estabeleça junto ao professor como é que vai funcionar. A pesquisa e a extensão. Cada uma das pró-reitorias elas vão estar se organizando para continuar a oferta e os trabalhos de pesquisa e extensão. Os editais que estão parados, todos eles, de acordo com a necessidade e a possibilidade de execução, eles estarão sendo retomados. Mas isso aonde é que vai estar oficializado? No nosso site institucional, lá na central de seleção. Tínhamos aí o site o edital de monitoria, por exemplo, que estava parado, que parou assim que nós entramos no período de suspensão de atividades. Vai se retomar esse edital? Está se analisando a possível retomada desse edital, talvez com uma monitoria também não presencial, uma monitoria online. Tudo isso está sendo estudado e quando for definido, será devidamente informado com prazos, novas datas, tudo isso protocolado para vocês. O professor falou da N1. A N1, por exemplo, ela seria encerrada agora no dia 25. Tivemos já um atraso, provavelmente vai ter que fazer alguma alteração aí para que essa N1 seja postergada. Mas quando é que vai sair isso?
depende dos órgãos superiores, as pró-reitorias que vão estar informando. Por enquanto, nenhuma informação sobre a alteração de data de entrega de N1. Então, os professores vão fazendo as suas atividades, se tiver que fazer prova, vai fazendo sua prova, cada professor vai se organizar. Não precisa de desespero nesse momento, a gente está aprendendo a lidar com essa situação, e como eu falei para vocês, depende do apoio de cada um. O que é importante nesse momento? A gente fazer o maior esforço possível para executar todas as atividades. Eu não consegui pelo celular aqui, que é um celular que ele não consegue abrir os slides que o professor mandou. Mas meu pai tem um celular melhor. Poxa, eu vou lá e me esforço para pegar o celular do meu pai e fazer a atividade. Por quê? Porque aí eu evito de quando eu retornar, eu ter o dobro de atividades para fazer. Então, eu como aluno, eu preciso esgotar todas as possibilidades também. A escola vai me dar as ferramentas, mas eu em casa, eu tenho que tentar fazer o máximo possível para poder acompanhar. Em último caso, eu comunico que não tenho as condições de acompanhamento. Mas esse comunicado ele tem que ser respaldado com uma prova real daquilo que eu não consegui executar. Ou seja, lá é mostrar que aquela região onde eu vivo não tem internet, mostrar através de um print da tela que eu não estou conseguindo abrir a internet, não sei. Cada um vai pensar aí na situação que vai estar na sua mão e como administrar. A escola vai dar todo o suporte. A gente precisa só trabalhar em equipe. E qualquer dúvida, nos procurem. Mas o mais importante, vamos nos esforçar para atender todas essas necessidades. E, por outro lado, cuidar da nossa saúde, cuidar da saúde daqueles que vivem conosco e cuidar da saúde da nossa população. É o mais importante nesse momento, é por isso que todas essas medidas estão sendo tomadas. É pensar o conjunto. Não é pensar, eu sou jovem, eu não consigo, eu não vou pegar um vírus desse, mas eu posso transmitir para minha família, eu posso levar para o meu professor, eu posso levar para o meu diretor, eu posso levar para meus avós. Então, cada um pensar no coletivo. É importante que isso fique bem claro para vocês. E lembrar que aqui tudo que está sendo feito, a Direção-Geral do Campus Corumbá está tomando todas as providências necessárias para que vocês tenham um ensino de qualidade, para que vocês consigam acompanhar e sempre pensando no bem-estar de todos que fazem parte da família Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, Campus Corumbá. Então, eu Professor, encerro minha fala pedindo para que vocês continuem nos acompanhando, que vocês estejam junto com a gente aí para enfrentar mais essa batalha que vamos vencer com certeza. Então, tenham um bom final de semana, um bom descanso e aproveitem aí para que se organizem para os estudos e vamos em frente. Alguém pediu a voz aí? eu, Rodrigo, professor. É só para avisar os estudantes que haverão atividades demandadas nos sábados também, tá? Nesses sábados não presenciais, para aumentar a carga horária de reposição, deverão ter atividades colocadas nos sábados. Nesse sábado agora não por conta do feriado, tá? Mas outros sábados, recessos, entre outras situações que serão locais, por exemplo, nós poderemos fazer as atividades não presenciais também, marcar para esses dias. Apenas para a ciência de todos. Perfeito. Alguém mais? Ninguém? Então, pessoal, encerrando aqui a nossa primeira reunião, qualquer outra faremos toda a convocação através do e-mail institucional, todas as comunicações através do e-mail institucional. Fiquem atentos, tenham um excelente final de semana, bom descanso, se cuidem, permaneçam em casa e qualquer problema, qualquer dificuldade, entre em contato imediato conosco. Estaremos aqui em plantão para ajudá-los no que for possível. Uma boa noite, muito obrigado à presença de todos, professores, coordenadores, diretores, pais e estudantes. Muito obrigado, bom descanso, boa noite a todos.
Liliane, fantástico trabalho seu de Paulo, viu? Muito bom.